noite a todos. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. É sempre uma alegria, pastor José Roberto, fazer uso deste púlpito abençoado. E falando sobre Pentateuco, como o nome já diz, Penta, 5, Teucos, livros. Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos estudar nesta oportunidade os livros de Gênesis e Êxodo. Naturalmente que não vamos fazer uma abordagem exaustiva nem de um e nem de outro livro, mas a gente vai procurar ver a coluna dorsal, a coluna vertebral, melhor dizendo, desses 2 livros, mostrando que eles não têm um objetivo científico. Há muitos cientistas cristãos, inclusive, que têm sido grandemente usados por Deus, e eles fazem uso da narrativa de Gênesis capítulo 1, dos dias da criação, para defender a criação ex nihilo, ou a criação do nada, contra o Big Bang. E eu creio firmemente que isso pode ser feito. Essa defesa científica, ela pode ser feita, mesmo porque a palavra de Deus, ela nos fala a verdade, amém? Os fatos. Mas o que eu creio que eu quero colocar aqui para os irmãos é que o propósito, diga propósito, o propósito de Moisés com a narrativa de Gênesis não foi um propósito científico de mostrar a origem do universo. Quando se fala Gênesis, a palavra significa princípio, começo, já está logo o significado, logo nas primeiras 2 palavrinhas do texto. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou então a gênese dos céus e da terra. Outros estudiosos interpretam o livro de Gênesis com base em Gênesis capítulo 3, que fala sobre a tão chamada queda, a queda da humanidade no pecado, através de Adão, e procuram entender todo o livro de Gênesis com base nessa queda, falando da impossibilidade de Darwin, a impossibilidade daquele conceito da evolução das espécies, e que o ser humano não está evoluindo, mas que ele está se degradando, é o contrário, contra essa posição de Darwin, o aperfeiçoamento do ser humano. Então, eu creio que o propósito de Moisés não é falar nem mesmo sobre o pecado no livro de Gênesis. O propósito de Moisés não é falar sobre a degradação da raça humana, mas é nos ensinar, principalmente ensinar ao povo do Êxodo, que estava com ele, que estava ali dia a dia com ele, enfrentando os mais diversos desafios. O propósito é dizer que Deus escolheu uma família, que Deus escolheu um povo, para que deste povo Ele pudesse abençoar todas as famílias da terra. Se você olhar o centro de Gênesis, a pessoa mais importante de Gênesis, qual é? Quem poderia me dizer? O pastor disse que depois eu posso abrir para perguntas, mas eu vou, então, já que os irmãos vão fazer perguntas para mim, eu já vou começar bombardeando os irmãos também. Então, antes de mandar torpedo para cá, eu mando o torpedo para lá. Me responde, eu creio que os irmãos vão responder isso muito fácil. Qual é a principal pessoa de Gênesis? 1, 2, 3? Tem vários personagens em Gênesis, né? Várias pessoas. Qual é a principal? Abraão. Abraão é a principal pessoa. E nós vamos ver por que isso acontece.
Então, Moisés ele escreve Gênesis para dizer ao povo de Israel: olha, essa correria nossa, esse andar para cá e para lá, não é uma coisa de agora. Esse movimento, se você olhar o livro de Gênesis, ele é todo assim de carreira, né? É gente andando para cá, é Abraão peregrinando, é Jacó fugindo, é José do Egito, conhecido como José do Egito, né? É José, filho de Jacó, sendo vendido para o Egito, vai para outro país. É Abraão que vai para o Egito e volta e vai de novo. É um movimento tremendo. O que Moisés está querendo dizer é o seguinte: nós somos um povo peregrino. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: como vai, peregrino? Nós somos peregrinos também. Então Moisés está dizendo que essa peregrinação, esse fato de não termos uma casa certa, de estarmos em trânsito, isso é normal desde a nossa vocação, desde o nosso chamado. E havia uma grande crise na vida do povo. Se você olhar em Êxodo capítulo 12, depois vocês vão receber a cópia, versos 37 e 38, vai dizer que saíram com Moisés, no Êxodo, saíram com ele do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Agora você calcula, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos dizer assim, naquela época era muito comum um homem ter pelo menos 2 esposas, no mínimo 2 esposas. Aí você coloca, não tinha controle de natalidade. Era comum, olha, se há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era comum no Brasil, com todas as dificuldades, um casal ter aí 12, 13, 15 filhos, você imagina no tempo de Moisés. Eu acredito até que Jacó teve poucos filhos, né? Os 12 que ele teve, no Brasil tem gente que tem mais, teve mais. Você imagina 600 mil fora os filhos, no mínimo assim por baixo, 1 milhão, talvez até 1,5 milhão de pessoas. Quantos habitantes tem a Americana? Quantas americanas, hein? Saíram com Moisés. E sabe quem estava na liderança desse povo todo? Um homem só. Imagine a capacidade de liderança. Foi o maior líder da história, não tem dúvida alguma. Então, esse povo está em crise. Depois de 430 anos no Egito, aquele lugar que eles chamavam de casa. Imagine o Brasil. O Brasil tem o quê? 510 anos, por aí. Pouco mais, pouco menos que o Brasil, 100 anos a menos, quase. Não é? 430 anos, meu amigo, é tempo para você construir muitas gerações, muitas casas, muitos bairros, muitas cidades. 430 anos. Aquele lugar que no Egito, que chorando ou cantando eles chamavam de casa, já tinha ficado para trás. Já estava lá, instalou-se uma verdadeira crise na vida do povo. Então, por um lado, eles podiam dizer: olha, nós não estamos mais naquele lugar que a gente chamava de casa. Agora estamos no deserto, também não chegamos naquele lugar em que Moisés está dizendo que é a nossa casa definitiva, que é Canaã. Enfim, instala-se uma crise geográfica, essa crise geográfica, instala-se uma crise moral, surgem ladrões, inclusive nos 10 mandamentos Deus diz: olha, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tudo isso aí não era filosofia, simplesmente Deus estava dizendo: algum dia alguém pode tentar cobiçar a mulher do próximo. Não, já estava acontecendo lá esse problema, com gravidade, já havia esse problema lá. Não assassinarás, não matarás, o sentido de assassinar alguém, já acontecia. Então os 10 mandamentos vêm suprir uma crise na vida desse povo. E aí vem a pergunta: quem somos nós, especificamente falando? Você sabe que quando a gente muda a geografia, a gente muda a identidade de um povo.
Você não percebe, a gente não percebe, mas a nossa identidade, ela está muito relacionada com o local onde a gente mora e aonde a gente está. Se a gente muda para um outro país, por exemplo, a gente pode ter uma crise de identidade se a gente brincar. Por isso muita gente não aguenta morar em outro país. Então, quem somos nós especificamente? Moisés responde no Gênesis: nós somos descendentes de Abraão. Nós somos uma família abençoada, chamada por Deus para abençoar todas as famílias da terra. Segunda pergunta que eles falam: de onde nós viemos? Moisés responde: nós viemos da palavra de Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem. E para onde nós vamos? Terceira pergunta: nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que Deus prometeu ao nosso pai Abraão. Nós estamos indo para lá. Isso coloca um norte forte na vida desse povo. E aí eu quero dar uma corridinha aqui com relação ao nosso tempo e ao nosso estudo. Em primeiro lugar, Moisés então ele fala sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus. Veja lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a tônica não está aí, porque esse é só um resumo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas como que Deus criou? E disse lá, e está lá: e disse Deus, haja, e houve. Essa é a base. Para Moisés é isso aí. E Deus disse. A palavra de Deus tem poder. Hebreus capítulo 1 diz que as coisas vieram à existência pelo poder da palavra de Deus. Aliás, Hebreus capítulo 11, verso 3: pela fé entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Salmo 121, verso 1: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então essa relação criação, salvação acompanha a Bíblia toda, e nós poderíamos citar aqui dezenas, centenas de versículos. Então, o poder da palavra de Deus pode construir ou pode também destruir. Aí é que está, vai depender da obediência. Se você observar em Êxodo capítulo 7, versos 14, até o capítulo 12, verso 29, fala das 10 pragas. As 10 pragas mexeu com a natureza. Todas as 10 pragas estão relacionadas ao rio, os anfíbios, os animais, os ventos. Deus mostra o poder da sua palavra sobre a natureza, ou seja, Ele constrói, mas Ele também destrói. Principalmente 3 pragas, fica muito claro essa relação do poder de Deus com a palavra, para destruir se for o caso. Quais são? Primeira praga, o Nilo se transforma em sangue, as águas se transformam em sangue. Lembra lá, quando Deus separou as águas, Ele tem poder sobre as águas. Outra praga, o dia desaparece, trevas, sobre todo o Egito. Gênesis capítulo 1 diz: havia trevas sobre a face da terra, trevas tão espessas que, diz o texto, quase podiam ser apalpadas. E terceira praga, que é a pior, o elemento principal da criação, a morte dos primogênitos, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, mas Ele faz e Ele também desfaz. Então, qual é a mensagem que Moisés está dando aqui? Ele está falando da suficiência da palavra. Diga, a palavra é suficiência. Depois, em Êxodo capítulo 4, verso 11, Deus diz a Moisés: Moisés, eu não sei falar, eu não sei argumentar. E Deus diz o quê? Quem fez a boca do homem? A palavra de Deus é suficiente. Então, veja que na outorga dos 10 mandamentos, quando aparece
Deus ali no Monte Sinai, os seus anjos se manifestam ali, e Deus outorga os 10 mandamentos, você vê raios, trovões, um som ensurdecedor de buzina, vento, você vê todo o elemento da natureza cósmica se manifestando ali naquele momento, mostrando que o Deus dos 10 mandamentos é o Deus de Gênesis capítulo 1, é aquele que nos fez. Então, quando Deus abre o mar, nós não vemos nenhuma participação do povo, não precisou crer, não precisou absolutamente nada. Poderíamos dizer Moisés, quando Deus diz então a ele: estende porque clamas a mim, estende a tua vara, e o mar se abre e o povo está só olhando, e o mar se abre e o povo atravessa, mostrando a suficiência da palavra de Deus. Só que essa palavra também é autoritativa. Diga autoridade. Ela tem autoridade. Então, o povo responde, Êxodo capítulo 19, verso 8: tudo que o Senhor disser, faremos. Não é essa a resposta que o povo diz? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Então, Deus demonstra o seu domínio sobre a terra, e aí é necessário haver cuidado. O que Moisés está dizendo com essa primeiro tópico que estamos considerando é cuidado, porque se a palavra de Deus é poderosa, é suficiente e é autoritativa, ela precisa ser obedecida. E a desobediência a essa palavra já causou um despejo, lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. Eles foram expulsos do jardim. Agora, para ocorrer um segundo despejo também não custa muito. Aqueles que, e isso vai, mais o livro de Deuteronômio que vai repetir sobre isso. Olha, quando vocês estiverem nessa terra maravilhosa, não se esqueçam de Deus, porque senão Ele vai expulsá-los de lá também. Não fiquem achando que vocês são os tais. Então é mais Deuteronômio que fala sobre esse particular, mas Êxodo também fala dessa possibilidade de haver um despejo. E aqui é interessante fazer o contraste do primeiro casal em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, e Israel no deserto. Aí você tem, o primeiro casal está onde? Num jardim. Israel está no deserto. O primeiro casal tem abundância. Deus diz assim: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, exceto uma. Mas no deserto tem o quê? Tem escassez. Deus supriu quando o povo clamou. Tem escassez. No jardim tem apenas um casal. Tem os dois. No deserto tem milhares de pessoas. No jardim tem uma tentação externa, uma serpente. No deserto tem uma tentação interna, que é a incredulidade do povo. No jardim eles desobedeceram, no deserto eles precisam obedecer. No jardim eles foram desterrados, e no deserto eles são herdeiros de Canaã. Qual é a moral da história que Moisés está tentando passar? Ele está dizendo ao povo, com essa narrativa de Gênesis, que o problema da infidelidade às leis de Deus, o problema da desobediência não está nos nossos sofrimentos. O problema da infidelidade, da desobediência não está nas dificuldades que nós passamos, mas na nossa incredulidade, no poder e na suficiência da palavra de Deus. Moisés está dizendo, o primeiro casal tinha tudo lá. Tinha abundância, não tinha dor, não tinha cobra, não tinha serpente para picá-los, não tinha lepra, não existia choro, não existia gente morrendo, tinha tudo para acertar. E mesmo assim eles erraram. Então o problema, porque muita gente podia dizer, não, nós estamos desobedecendo e nós temos incredulidade, há uma série de problemas aqui na nossa família por causa das dificuldades do deserto. E Moisés diz, não, esse não é verdadeiramente o problema. Porque o pecado surgiu no ambiente mais propício e favorável que poderia existir para a obediência. Estava tudo sinal verde para obedecer.
e mesmo assim desobedeceram. Então isso não é uma desculpa. E aí nós temos, mesmo assim, a presença de Deus. É outro contexto, é outro conceito que está nos livros de Gênesis e Êxodo. Deus está presente no meio do seu povo. Mesmo assim, Ele está presente no jardim, no caminho e no tabernáculo. Eu quero falar rapidamente sobre isso. Quando a gente olha a presença de Deus no jardim do Éden, nós temos claramente, a gente pode observar que o jardim do Éden era como se fosse um templo, como se fosse um santuário. Primeiramente, nós vemos no jardim que havia a voz de Deus. Deus fala, existe a palavra de Deus, existe a bênção de Deus. Veja, e Deus os abençoou. No jardim, o Senhor dá ordem, existe a lei de Deus. No jardim existe promessa: olha, todas essas árvores são para vocês, mas existe também advertência: não comam de uma árvore específica. Existe advertência, existe apelo. Deus chama o casal: aonde vocês estão? Adão, aonde você está? Existe impetração de juízo: maldita é a terra por tua causa. E os querubins, que na Bíblia cuidam do acesso à presença de Deus, estão na porta do jardim, fechando a sua entrada para impedir o acesso a esse jardim. Me parece então que o jardim do Éden é o primeiro templo que existiu. E é interessante em Apocalipse que o último templo é assim também. Diz que na cidade santa, na Nova Jerusalém, não existe tabernáculo, não existe templo, porque o Senhor é o seu templo. Então ele reproduz novamente essa imagem do templo. É interessante que sobre a tampa da arca do concerto, o que é que tinha sobre a tampa? Essa tampa era chamada de propiciatório. Ali era que derramava-se o sangue do cordeiro. O que acontecia? Quando o sangue era derramado, os pecados eram perdoados. Sobre essa tampa estavam 2 querubins, um de frente para o outro. E a ideia é que, pelo sangue do cordeiro, as portas do santuário reabrem. Pelo sangue aspergido na tampa do propiciatório, o paraíso se abre novamente. O apóstolo Paulo diz que agora em Cristo nós podemos entrar com ousadia e nós temos acesso a esta graça na qual nós estamos firmes. Moisés está então dizendo que a terra é tão hostil e o deserto é deste jeito porque houve uma irregularidade. Não era para ser desta forma, houve uma irregularidade, mas através da obediência as coisas podem ser amenizadas. Êxodo capítulo 23, verso 25, um texto que meu pai gostava muito de recitar, que diz: obedecereis, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará a vossa água, o vosso pão, e retirará de vós as enfermidades. Então o jardim é o lugar da presença de Deus, mas existe uma busca também pelo caminho. Fora do templo, o jardim, a presença de Deus se manifesta e continua a se espalhar no livro de Gênesis. Por exemplo, Deus ensina o homem a se vestir, capítulo 3, versos 7 a 31. Abel, fora do jardim, agrada ao Senhor com a sua oferta. Sete, que é filho de Adão, começa a se invocar o nome do Senhor. Enoque andou com Deus e diz o texto que Deus o tomou para si. Noé, em meio a uma geração perdida, encontrou graça aos olhos do Senhor. E com Noé existe um tipo de tentativa de recriação. Deus está trabalhando com pessoas e Ele está mostrando a sua graça e Ele está procurando restaurar a vida do homem. Nós vemos aqui uma tentativa de recriação.
Por exemplo, nós temos caos e água sobre toda a terra, novamente. No começo, em Gênesis, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E agora com Noé, as coisas foram embora, as águas inundaram novamente toda a terra. Depois, com o final do dilúvio, há novamente separação da água e da terra seca, repetindo a narrativa de Gênesis. Aparece no cenário humano uma família já adulta, como também Adão e Eva apareceram não como nenéns, mas como pessoas adultas, aparece toda uma família adulta. Noé faz um sacrifício e o texto repete várias vezes que Deus, o sacrifício dele agradou, entre aspas, as narinas de Deus. Deus se agradou daquela fumaça do sacrifício de Noé. Existe bênção. Deus novamente abençoou, inclusive agora com mais ênfase. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Novamente o que ele tinha dito para Adão. Existe uma ordem para exercer domínio sobre a natureza. Deus disse para Noé exercer domínio sobre a natureza. Existe pena de morte sobre futuros Caíns que possam aparecer. Quando Deus diz: o homem que derramar sangue, o seu sangue também será derramado. Diz o capítulo 9, verso 6 ainda: vai ser derramado o seu sangue porque o homem foi feito à imagem de Deus. Depois de Gênesis capítulo 1, é o único versículo, a não ser Tiago, que fala que o homem foi feito à imagem de Deus. Mas Noé se relaciona de maneira errada com uma árvore. Novamente aparece a ideia da árvore. Ele planta uma vinha e ele se relaciona de forma errada. Existe maldição, coisa entorta novamente. Agora o próprio Noé amaldiçoa o seu filho Cã. E quem é Cã? Pai de Canaã, para onde os israelitas estão indo. Percebe? Então, há todo um enredo aqui nessa história. E aí surge a nudez. Olha, novamente repetindo Gênesis 3, Noé, por causa da sua embriaguez, ele fica despido, Cã zomba. Essa expressão que diz o texto, que ele foi lá e noticiou aos seus irmãos, dá a ideia, na verdade, no hebraico, de que ele caçoou do pai, ele chamou os irmãos para ver o pai despido, zombando do pai. Depois isso chega ao conhecimento de Noé e na sua fraqueza ele acaba amaldiçoando o seu próprio filho, causando grande desgraça em toda a sua geração. E aí surge Babel, nova descrença. Existe descrença, uma ameaça. Assim como Deus diz: não é bom que o homem toque a árvore, vamos expulsá-lo do jardim. Deus também visita novamente a terra, vê para assistir aquela construção. Existe juízo e existe dispersão da torre de Babel. E aí Deus vai afunilando um pouco mais, e com Abraão, surge Abraão, Deus muda, vamos assim dizer, a estratégia. Agora não é mais Deus em relação à raça toda. É Deus, Abraão e a sua semente e todos os moradores da terra. Agora Abraão é um intermediário entre Deus, surge aí o sacerdócio, né? Abraão é o primeiro a exercer essa função sacerdotal de intercessão. Isso vai aparecer bastante na vida de Abraão. Então a frequência da presença de Deus e o aprofundamento da presença divina em Abraão é muito mais notório. Capítulo 12, verso 1 a 3, Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou abençoar você e vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Há um pacto especial com Abraão. Ele diz: eu vou fazer, capítulo 15, verso 1, eu vou fazer o teu nome sobremodo grande. E aí ele faz um pacto com Abraão que ele nunca tinha feito com ninguém, que é quando ele pede para Abraão cortar aqueles animais ao meio, com exceção das aves, e Abraão corta aqueles animais
ao meio, e a tocha de fogo, simbolizando a presença de Deus, passa pelo meio daqueles animais, significando que isso poderia acontecer com Deus, hipoteticamente falando, se ele não cumprisse a sua palavra. Veja que Abraão não passou pelo meio das partes, apenas o Senhor passou. Uma promessa incondicional, uma promessa forte que Deus fez para ele. Abraão, ele vai demarcando a terra prometida. Parece até que ele está demarcando com a presença de Deus. Em todo lugar que ele chegava, ele fazia um altar. Se você olhar na narrativa de Gênesis, ele vai percorrendo o altar. Ele faz um altar no Carvalho de Moré, capítulo 12, versos 6 a 7. Ele faz um altar em Betel, capítulo 12, verso 8, e também capítulo 13, verso 1 a 4. Ele faz um altar em Manre, capítulo 13, versos 17 e 18, e existe a expressão percorrendo Canaã. Ele percorre Canaã, e ele vai como que consagrando aquela área ao Senhor, erigindo e estabelecendo sacrifícios ao Senhor naquele lugar. Há uma teofania, pela primeira vez na Escritura aparece uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é quando Deus aparece em forma humana, não encarnado propriamente, mas numa figura humana diante dos seus servos com um propósito específico. Abraão é visitado por 3 seres, e o texto nos coloca que 2 eram anjos, tanto que depois ele se despede de Abraão e vão para Sodoma e Gomorra, e o Senhor ficou com Abraão. Então um dos 3 era o Senhor, que ficou com Abraão, e aí Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra, e os outros 2 foram para Sodoma e Gomorra. É interessante essa questão de Canaã, com Abraão, que ele tanto caminhou em Canaã, que na verdade quando o povo de Israel sai do Egito, eles estão voltando para casa. Eles não estão indo para um lugar estranho, eles estão voltando para as suas origens. É o que Moisés está colocando. E um princípio interessante que às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente precisa sair de um lugar, andar fora, amadurecer, conquistar algumas coisas, aprender algumas coisas, para depois voltar e tomar posse de algumas coisas que já estavam do nosso lado, ali. Interessante. Deus disse a Abraão: essa terra na qual você já está pisando, um dia eu vou dar aos seus descendentes. Ou seja, ela não é tua, e Abraão pagava caro para sepultura de Sara, por exemplo, tantas outras, gado e tantas outras coisas. Mas Deus diz: no futuro eu vou dar essa terra que você está pisando, que não é sua, eu vou dar para a sua descendência. É impressionante essa experiência. E existe então, finalmente, o sacrifício substituto. Surge a ideia maravilhosa do sacrifício substituto. Pela primeira vez, Abraão, quando Deus no capítulo 22 diz: pega o teu filho Isaque, e ele ainda até ressalta: o teu único filho, e oferece em sacrifício a mim. Essa experiência teve 2 propósitos, eu consigo entender. O primeiro, no final das contas, mostrar que Deus não aceita sacrifício humano, que era muito comum na época, ali em Canaã e cidades vizinhas, lugares vizinhos, sacrificar seres humanos para aplacar uma possível ira dos deuses. E Deus não quer que o seu povo faça isso. Depois, na época de Elias, a Moloque, eles vão fazer muito isso aí. Jezabel vai instaurar isso aí, não é? Acabe. Mas Deus já está mostrando desde o começo. Segunda é que Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé e ele precisa pagar um preço especial. Pai da fé não significa aquele que primeiro creu ou aquele que mais creu, mas significa aquele que fundou a comunidade da fé, aquele que originou um povo que vive pela fé. Então, por isso Deus provou a fé de Abraão. E no capítulo 22, Deus diz: olha, não faça isso com um menino, com um moço, está ali um cordeiro. E quando Isaque pergunta para ele: pai, cadê o cordeiro? Já está aqui a lenha e tudo. E então Abraão profetiza
E ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. E depois aquele ser que segurou a sua mão diz: ó, ali está um cordeiro, pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar do moço. Surge então a ideia da substituição, o sacrifício, o monte da providência. No monte do Senhor se proverá. E aí existe uma presença redentiva no tabernáculo. A presença de Deus assume no tabernáculo uma conotação mais pesada, mais carregada, densa, com o tabernáculo, com o êxodo, de maneira que existe um espaço muito bem delimitado. Até aqui você vai, e se você tocar aqui você morre, não pode. Até mesmo o sumo sacerdote, que era um homem consagrado por Deus, passava por uma série de ritos, só podia entrar no lugar santo uma vez, num dia certo, o dia da expiação. Levítico capítulo 16, no dia da expiação ele iria entrar ali. Se ele entrasse antes, morte. Nós vimos, vamos ver depois, semana que vem, o que acontece com Nadab e Abiú. Fizeram errado, morte. Ou seja, mesmo o ser humano se purificando, fazendo sacrifícios, se santificando, aquela comunhão gostosa e natural, dialogal, que o ser humano tinha com Deus no começo, ele não tem mais. Não existe mais esse acesso. Esse acesso vai obedecer, e ele está na dependência de um processo redentivo que vai se culminar na cruz. Então, com a cruz de Jesus, esse acesso é novamente reaberto, e Hebreus diz que ele nos santificou e nos guia por um novo e vivo caminho, que é o caminho da sua carne, que foi rasgada do seu sangue. Apocalipse fala que, capítulo 2, o Senhor Jesus diz para a igreja de Éfeso: e aquele que obedecer terá acesso à árvore da vida. Então, tem acesso à árvore da vida. E com isso Deus elege esse povo. Mas Deus tem uma forma estranha de ele agir. E eu queria chamar a sua atenção também para esse fato. Por exemplo, a eleição de Deus é contrária às nossas expectativas. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que Eva teve um filho e ela disse: alcancei um varão do Senhor. Essa expressão dá a ideia de que ela pensava que de repente era Caim, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente prometida no capítulo 3, e era justamente um assassino. A eleição é contrária. Abel, o segundo filho, isso é muito importante na cultura judaica, não o primogênito, mas o segundo, porque normalmente era o primogênito. Caim era o primogênito. Noé é uma eleição contrária à maioria absoluta, todo mundo corrupto. Noé achou graça. Isaac, eleição contrária à lógica. Olha, o Eliezer, que é o meu servo, ele vai ser o meu herdeiro. Ou então, Ismael, Deus diz: não, eu vou fazer algo novo na sua vida. Jacó, eleição contrária à força. Você vê que havia uma luta ali, daqueles dois gêmeos, e um sai agarrado no pé do outro, mas não adiantou nada Esaú sair primeiro. Deus já havia escolhido o segundo, Jacó. José, eleição além da compreensão. Quando José, muito ingenuamente, conta os seus sonhos, como uma criança, não é? Ele conta aquilo que Deus estava... Ele não entendia nada daquilo. O seu pai Jacó, ficava tentando saber o que seria aquilo, mas Deus já estava trabalhando acima da compreensão deles. E depois o próprio filho de José, o mais novo, Efraim, é uma eleição contrária à cultura. Ele até diz para Jacó: não, pai, é o outro filho, o senhor está colocando a mão na perna errada. E Jacó falou: não, é esse aqui mesmo que o Senhor está mandando. Então ele abençoou Efraim e não Manassés. Abençoou também Manassés, mas não com a bênção da primogenitura. Moisés, uma eleição providencial. Só para lembrar, Moisés, Moshe,
tirado das águas. Dá uma ideia novamente de recriação. Moisés, ele é retirado do caos. O Nilo se tornou um caos porque ali matava-se os filhos do povo de Deus, crianças eram mortas ali. No rio da morte, no lago da morte, Moisés nasce, ele ressurge ali por uma providência de Deus, de livramento. Ele é tirado das águas, e é ele que faz todos, através dele, aqueles milagres relacionados à criação, guiando o povo de volta para uma espécie de jardim. Então, nós temos nesse sentido vocação e luta. É interessante como a vocação não retira a luta, viu? Não é porque nós somos escolhidos e que nós somos vocacionados por Deus que nós não vamos lutar. Existe muita luta no livro de Gênesis, principalmente. Caim versus Abel. Como é que Abel prevalece? Ele prevalece através da aceitação divina. Embora ele tenha morrido, mas ele venceu. Hebreus diz que Abel, pela excelência do seu sacrifício, até hoje fala, pelos seus dons, até no presente ele fala. Moisés versus egípcio. É interessante, Caim brigando com Abel, Moisés também há um atraque aí, ele se atraca com o egípcio, mas aí no caso de Moisés foi por causa de uma ira descontrolada, ele perdeu o controle, uma indignação descontrolada, exagerou. Jacó versus Deus. Jacó luta com Deus no Val de Jaboque, e Deus diz: você lutou com Deus e você prevaleceu, e mudou o nome dele para Israel. Ele prevaleceu pela confissão: eu sou Jacó. Abraão versus Faraó, Moisés versus Faraó, prevalecendo pelo poder de Deus. Ficou muito claro essa luta entre Moisés e Faraó. Abraão versus Faraó, Abraão prevalece pela obediência. O filho de Abraão, o único filho, foi salvo pela obediência, ao passo que o único filho de Faraó morreu por causa da desobediência. Os dois primogênitos. José versus o Egito, ele prevalece pela fidelidade a Deus. Abraão versus Ló, diz o texto que os pastores de Ló começaram a brigar, a se desentender com os pastores de Abraão, e Ló falou: isso, irmão, meu sobrinho, não é bom. Então, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita; se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E ele, como era um homem materialista, foi justamente para o lugar mais bonito, mais requintado, justamente nas colinas de Sodoma e Gomorra. E aqui nós temos uma lição, irmão. A lição é a seguinte: compartilhar a estrada com quem não recebeu o chamado para caminhar é dor de cabeça. Se Deus chamou você para uma obra, um ministério, e você chama mais alguém para ir com você, mas essa pessoa não recebeu o chamado de Deus, você vai ter dor de cabeça. Veja, Deus disse a Abraão o quê? Sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas Ló foi com ele. Abraão tinha chamado, Ló não. Por isso você vê que Ló, ele só entra em confusão. Ló só entra em confusão. E depois nós vamos ver Êxodo 32, versos 25 a 29, quando existe aquele episódio do bezerro de ouro. Não bastasse a indignação de Moisés com tudo aquilo, o povo ainda continuou reticente, e Moisés disse o seguinte: olha, nós vamos fazer uma linha aqui, nós vamos resolver esse problema agora. Nós vamos resolver agora. Quem é do Senhor, faz uma linha aqui. Quem é do Senhor, passa para cá. Quem é do Senhor? E muitos passaram, mas muitos também ficaram do outro lado. Aí Moisés diz: agora tira a espada, e cada um com o seu pai, não importa se o seu pai ficou lá, se a sua mãe, se o seu irmão, nós não vamos conseguir caminhar com pensamento dúbio, não vamos conseguir trilhar uma estrada com disposições opostas, temos que ter um só pensamento, e aqueles que não estão conosco precisam
ser eliminados do nosso meio. E ali houve uma grande matança. O próprio povo de Deus matando integrantes daqueles que se conheciam como povo de Deus, mas queriam ficar do lado errado. Então, mas Deus é fiel nas suas promessas. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel nas suas promessas. A fidelidade em Deus, em suas promessas. Deus é fiel e Ele se lembra da aliança que Ele fez. Êxodo 3, versos 6 a 12, essa expressão figurativa de que eu me lembrei da promessa que Ele fez com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. A fidelidade de Deus supera as nossas limitações físicas, isso é importante você saber. A fidelidade de Deus está além das nossas limitações físicas. A esposa de Abraão, Sara, era estéril, não podia ter filhos, mas ela sorriu com o nascimento de Isaque, se chama sorriso. Não bastasse isso, a esposa de Isaque, Rebeca, era estéril e teve gêmeos, Esaú e Jacó. A esposa de Jacó, Raquel, era estéril e teve José e depois Benjamim. Ou seja, a esterilidade é figura de deserto. A esterilidade é uma figura do deserto e é também a plataforma do milagre de Deus. Amém? A esterilidade é a plataforma do milagre. É lá na esterilidade, aonde não nasce nada, que Deus vai manifestar a sua glória. O que Moisés está ensinando com o povo com essa história? Ele está dizendo o seguinte: olha, no deserto nós precisamos de água, não tem nada aqui. Sim, precisamos de água, estou morrendo de sede. No deserto precisamos de pão, de carne. Sim, precisamos de milagres. No deserto nós precisamos de cobertura, a nuvem que nos protege de fortíssimos raios solares. Sim. E Moisés diz: nós temos isso, só que acima de tudo vocês devem entender, vocês não têm apenas milagres, vocês são milagre. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um milagre. Então Moisés está dizendo assim: não era nem para a gente estar aqui, não era para a gente existir. Se você existe como povo de Deus, você já é, você mesmo, o milagre. Porque os nossos pais, Abraão, Sara, a esposa de Abraão, era estéril. A esposa de Isaque, estéril. Esposa de Jacó, estéril. E nós todos estamos aqui. Então, a fidelidade de Deus supera os nossos defeitos e pecados. Capítulo 32, versos 11 a 14. Moisés faz aquela oração suplicando a Deus que não risque aquele povo do seu livro, que Ele não destrua aquele povo, mas que Ele perdoe os seus pecados. E Deus então Ele perdoa o pecado do povo. Está acima dos nossos pecados a fidelidade de Deus. Adão e Eva desobedeceram, mas Deus fez roupa para eles, do que mesmo? De pele de animal, ou seja, alguém teve que morrer para eles serem cobertos. E também Abel foi aceito e aprovado por Deus. Noé exagerou na dose, mas ele construiu a arca da salvação. Abraão com medo mentiu, não foi só uma vez, 2 vezes ele mentiu. Porém 2 vezes ele salvou Ló e a sua família. Uma vez ele salvou na guerra, lutando com aqueles 5 reis. E outra vez ele salvou na intercessão por Sodoma e Gomorra. E os anjos chegaram para Ló, chegaram e arrastaram Ló para fora daquela casa, porque ele era tão parado, tão apagado nas coisas de Deus, que se ele não fosse arrastado de lá com a sua casa, e ainda assim a mulher dele olhou para trás. Aí não teve jeito mesmo. Então, Jacó enganou seu velho pai Isaque, mentiu terrivelmente, mas Deus o alcançou no caminho com a escada da reconciliação. José era ingênuo, mas por outro lado ele não guardava a mágoa de ninguém, fica muito claro isso no final. A fidelidade de Deus supera a maldade dos outros. Capítulo 45, versos 4 a 5. Os irmãos de José. É interessante, essa consciência de José é brilhante. Quando os irmãos ficam tremendo na frente dele, ele como faraó, ele como governador do Egito, e ele diz: olha, vocês na verdade intentaram mal contra mim.
mas Deus transformou o mal em bem. E Ele me enviou na frente de vocês, adiante de vocês, para que eu preparasse o caminho e tudo corresse bem agora como se vê. Diga providência. Providência significa ver com antecedência, ver lá na frente. A fidelidade de Deus supera os nossos recursos financeiros. É o que eu estava dizendo há pouco. Abraão pagou caro em todos aqueles pedaços de terra que ele comprou em Canaã, porém o povo de Deus ganha a terra de Canaã de graça, sem pagar nenhum centavo. Querido, aquilo que o seu dinheiro não pode comprar, Deus vai te dar de graça. Deus vai dar para você gratuitamente pela sua graça. A fidelidade de Deus supera até mesmo a morte e o tempo, ela supera. José anteviu a saída do Êxodo, no final de Gênesis, e ele diz: olha, quando vocês estiverem saindo daqui, o Senhor vai nos visitar, eu quero que vocês recolham os meus restos, os meus ossos, e me levem junto com vocês, porque Deus vai nos fazer sair daqui para uma terra nova. Interessante que a narrativa de Gênesis começa com vida e termina com morte, a morte de José. Mas a luz mais uma vez prevalece sobre as trevas, e agora é uma luz mais forte do que aquela, porque é a luz da esperança. Diga esperança. Esperança, quando eu falo esperança, eu estou falando no sentido bíblico, não a esperança brasileira, né? Eu tenho esperança, eu acho que as coisas vão melhorar. Não, não é isso. A esperança bíblica é aquele aspecto futuro da fé. Esperança é fé, mas com relação ao futuro. Quando você crê e você tem certeza de que Deus vai agir. Diante da fidelidade indestrutível de Deus, nós devemos nos sensibilizar profundamente e obedecer. Neemias capítulo 9, versos 6 a 25 vai dizer: ainda que os seus sapatos não envelheceram, mesmo quando eles fizeram um bezerro de ouro e se voltaram para outros deuses, a tua fidelidade não se apartou deles a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, e deste a eles, concedeste a eles o teu bom e doce espírito. A fidelidade de Deus deve nos convencer e nos curvar diante da sua graça. Os irmãos têm alguma pergunta? Se eu puder responder, muito bem, senão o pastor José Roberto está aí para responder. Então... a gente fala e joga batata para o pastor. Alguém tem alguma pergunta? Então esse é o nosso estudo de hoje, entendendo o Gênesis como um livro que foi escrito para o povo do deserto, um povo que chorava, um povo que murmurava, um povo que pecava contra Deus. Mas Moisés mostra o Gênesis como sendo a origem de tudo, mostrando a lógica de Deus, não a lógica humana, a maneira de Deus agir, mostrando que a peregrinação não é alguma coisa nova, já vem desde o início, e mostrando que nós estamos simplesmente voltando para casa. Nós estamos naquela terra que os nossos pais cansaram de pisar, que não era deles, mas que agora o Senhor está nos dando. Na quarta-feira que vem, se o Senhor assim permitir, vamos fazer uma análise, um estudo no livro de Levítico, falando sobre os conceitos gerais e fundamentais deste livro. Que Deus nos abençoe grandemente na continuidade dessa semana, que Deus continue falando ao seu coração. Obrigado, pastor.